Todos quantos amamos a Jesus, desejamos permanecer fiéis à sua palavra nos eventos finais da história deste mundo. O livro de Apocalipse nos adverte sobre o vinho de Babilônia, um conjunto de enganos espirituais nos últimos dias da história. E o Apocalipse nos mostra como as mensagens do capítulo 14, a tríplice mensagem angélica, é o melhor antídoto no plano de Deus para livrar-nos dos enganos do inimigo e preparar-nos para o seu reino. Apocalipse nos apresenta o inimigo de Deus como tendo grande ira no final dos tempos, tentando enganar todo mundo. E seus enganos serão largamente apoiados e difundidos em muitos lugares, de modo que até os fiéis de Deus estarão em grande perigo. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 22, o Senhor Jesus disse: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Numa época em que tantos caminhos aparecem sinalizando que conduzem à salvação, conduzem ao céu, em Provérbios capítulo 14, verso 12, nós temos a advertência: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. A lição dessa semana destaca dois perigos que nós enfrentamos ao nos depararmos com os enganos do inimigo. O primeiro deles é tentar enfrentar os enganos do inimigo tendo a nossa consciência como nosso único guia. Determinarmos por nós mesmos aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é mal, e vivermos de conformidade com aquilo que achamos que está certo. O grande problema, diz a Escritura, é que a nossa mente está corrompida por causa do problema do pecado. Temos falhas de discernimento e a nossa única segurança está em buscarmos orientação plena da palavra de Deus. Permitimos que o Espírito Santo nos guie no caminho da verdade. O segundo perigo que nós enfrentamos, que nós temos, é confiarmos em nossos sentimentos e emoções. Nós podemos, às vezes, cometer erros graves quando nós estamos convencidos de que as nossas motivações estão corretas. Às vezes nós somos deixados às nossas próprias inclinações, nossos próprios sentidos. E assim podemos nos tornar presas fáceis dos enganos finais do inimigo de Deus. Os dois grandes enganos característicos da Babilônia espiritual no final da história do mundo, segundo o Apocalipse, serão: primeiro, defender a doutrina da imortalidade da alma. Isso preparará o caminho para a influência enganosa do espiritismo. Nós vivemos num mundo cristão em que, muitas vezes, a crença na existência de uma alma imortal separada do corpo é algo tido como parte da doutrina cristã. Muitos pensam que, na morte, os salvos subirão para o céu e os perdidos descerão para o inferno. Se alguém acredita que os mortos vivem e são capazes de sentir, de falar e de ouvir, como proteger-se dos milhares de enganos que o Espiritismo nos apresenta? O Espiritismo explica que os espíritos mortos podem se comunicar conosco. Pense, se alguém lhe aparecer como se fosse um familiar falecido, se alguém lhe aparecer e lhe disser alguma coisa, se você crê na imortalidade da alma, você facilmente será enganado, imaginando que aquilo é real, que aquilo não é obra do inimigo. O Apocalipse nos diz que Babilônia unir-se-á no final ao espiritismo para enganar as nações, inclusive os fiéis filhos de Deus.
E a Bíblia diz que Babilônia tem espírito de demônios, é morada de demônios. Assim, nossa única segurança está nos apegarmos e estarmos enraizados nos ensinos da palavra de Deus. A Bíblia nos explica claramente que a morte é um sono, que aqueles que descansam na sepultura descansam no pó da terra, que os mortos não sabem coisa alguma, sua memória jaz no esquecimento, e que eles ressuscitarão, os justos na segunda vinda de Jesus, na primeira ressurreição, e os ímpios depois do milênio, na segunda ressurreição para a morte eterna. Assim, nós temos na palavra de Deus uma mensagem clara sobre a origem da vida e sobre o destino dos mortos. Não precisamos ser enganados pela doutrina da imortalidade da alma. Deus criou o homem como um ser vivente, uma alma vivente, resultado do pó da terra no qual Deus colocou o fôlego de vida. Não existe uma alma separada do corpo. Quando temos a noção clara daquilo que a Bíblia ensina, nós não somos enganados. Outro grande engano do inimigo nos últimos dias da história, diz o livro de Apocalipse, característico de Babilônia, será o engano da observância do domingo como dia de adoração ao Senhor em lugar do sábado. A observância do primeiro dia da semana como dia de adoração remonta à antiguidade, como um dia dedicado à adoração do Deus Sol. Após a Torre de Babel, houve um rápido afastamento de Deus e surgiu o politeísmo. Em lugar de adorar o verdadeiro Deus, as pessoas começaram a adorar as forças da natureza, aquilo que Deus havia criado. E assim começaram a adorar primeiro o sol, a lua e os astros. Depois o fogo, a água, etc. Os animais. Isso aconteceu na Mesopotâmia, em Babilônia, no Egito, na Pérsia. Cada vez em que o povo de Israel se afastava do Senhor, muitas vezes ele era influenciado pela adoração ao sol. Nos dias, por exemplo, do profeta Ezequiel, ele viu em visão adoradores do sol em Israel. Ele dedicava, inclusive, carruagens aos cultos de adoração ao Deus Sol. Os romanos adoravam o Deus Mitra, o Deus Sol. O faziam no primeiro dia da semana. Quando o imperador Constantino proclamou-se cristão, no início do quarto século, ele impôs que o seu império fosse cristianizado. Assim, no dia do sol, em lugar de adorarem o sol, deviam adorar a Cristo, que a Bíblia chama de o sol da justiça. No ano 321, ele aprovou a primeira lei dominical, que dizia: no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem e que todos os estabelecimentos sejam fechados. É bom lembrarmos que o sábado é o dia bíblico de descanso para os cristãos no Novo Testamento. Mas os romanos, no primeiro dia da semana, adoravam o Deus Mitra. Em Roma, gradualmente, já desde o início do terceiro século, para não serem confundidos com os judeus, muitos cristãos começaram a fazer o culto no primeiro dia da semana, o dia em que Jesus havia ressuscitado, comemorando a ressurreição, para não serem confundidos com os judeus. Mas o sábado era o dia oficial de culto dos cristãos, o dia de oração ao Senhor. Porém, após a conversão de Constantino, houve um grande aumento do número de pagãos que se proclamaram cristãos. Cristo foi-lhes apresentado como o sol da justiça. Eles estavam acostumados a terem o primeiro dia da semana como dia de culto. Assim, o decreto de Constantino acomodou o cristianismo com o paganismo. Na década seguinte, os imperadores, os bispos de Roma, convocaram concílios das igrejas cristãs demais. E nesses encontros, nesses concílios, no quarto século, o primeiro dia da semana foi oficializado como sendo um
domingo, que em latim é Dia do Senhor. Com o desenvolvimento do papado em Roma, o bispo de Roma tornando-se em papa, o domingo foi imposto como um dia de repouso ao cristianismo. É óbvio que isso enfrentou a oposição das igrejas cristãs, que não podiam fazer três coisas. Primeiro, não podiam aceitar a supremacia do bispo de Roma sobre a igreja. Segundo, não podiam aceitar a fusão do cristianismo com o paganismo. E terceiro, tinham o sábado como dia de descanso e queriam permanecer fiéis à palavra de Deus. Assim é que durante a Idade Média, muitos cristãos sofreram uma forte perseguição porque observavam o sábado. Mas mesmo sob forte oposição, o sábado foi guardado por cristãos durante a Idade Média. No livro de Apocalipse, nós vemos que no tempo do fim, Deus levantaria um movimento de restauração da verdade, o movimento do Advento, o qual deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse movimento convida à fidelidade à palavra de Deus, à restauração das verdades das Escrituras. E o convite que Apocalipse nos faz é para que nós guardemos os mandamentos de Deus e tenhamos a fé de Jesus. É um chamado à adoração a Cristo, no dia que ele estabeleceu o dia de sábado. Em Ezequiel capítulo 20, Deus fez um apelo ao povo de Israel, para que eles abandonassem os deuses pagãos, se voltassem para ele o verdadeiro Deus, porque ele havia dado o sábado como um sinal dele, como Deus Criador, Senhor do céu, da terra, de todas as coisas. No Apocalipse, Deus apela a adoração a ele, Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Apocalipse traz a lembrança o quarto mandamento da lei de Deus, que diz: lembra-te do sábado para o santificar, porque em 6 dias criou o Senhor Deus os céus, a terra. Deus descansou, abençoou e santificou esse dia. No final da história desse mundo, o sábado é um sinal externo de fidelidade a Cristo, fidelidade a Deus. No livro de Apocalipse, a igreja que se desviou da verdade é apresentada como oferecendo um vinho que embebeda a todo mundo. Vinho simbolizando falsas doutrinas, a imortalidade da alma e o falso sábado de adoração, o domingo. O Apocalipse afirma que quando a igreja e o Estado se unirem no final, promulgando leis religiosas com efeito civil, a mentira dos falsos ensinos contrários à Bíblia prevalecerá. Demônios operarão milagres para convencer as pessoas e para enganar mesmo os fiéis. Aqueles que buscam servir fielmente a Deus, a sua palavra, serão perseguidos, mas os que se mantiverem em comunhão com Ele, permanecerão firmes e fiéis. Enfim, Cristo chama as instituições religiosas, as igrejas que se unirão à Babilônia no final da história, como Babilônia a Grande. Babilônia unirá em torno de si muitas águas. Nós sabemos que nas profecias de Apocalipse, águas significam povos. Ou seja, Deus tem muitas pessoas que amam a Cristo e que estão sendo enganadas por sistemas religiosos que se têm afastado da verdade da palavra de Deus. Permanecem muitas igrejas que seguem os ensinos estabelecidos pela Igreja de Roma na guarda do domingo. A esses, Deus faz um apelo em Apocalipse: sai dela, povo meu. São chamados a se unirem aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Como resultado do seu amor para com Jesus, como resultado da ação da graça do Espírito Santo em suas vidas, pelo processo de conversão que experimentaram pelo estudo da palavra de Deus, elas estão se preparando para a segunda vinda de Jesus. Que o Senhor nos encha de sabedoria, do seu poder e da sua graça, para que sejamos fiéis ao Senhor, guardando os seus mandamentos e tendo a fé de Jesus.